Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos comigo para mais um dia falando à luz da palavra? Hoje a palavra de Deus para nós está lá em Mateus 24, o versículo 13, que diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus para nós hoje é perseverança. Que nós possamos pegar essa palavra e pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe ela dentro de nós, porque nós precisamos perseverar. Nós temos vivido dias difíceis, são tantas lutas, tantas coisas que têm acontecido, tantas notícias ruins que muitas vezes nos entristecem, às vezes nos traz medo, insegurança, muitas vezes ficamos preocupados com o amanhã. Mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós temos que perseverar diante de tudo que tem acontecido, diante do caos que muitas vezes nós olhamos e vemos que está tudo de ponta cabeça, né? Tantas notícias sobre o país, sobre o mundo, é guerra, é situação financeira, algum familiar que esteja passando por um momento difícil, né? Um momento ali talvez de enfermidade na sua casa. Você tem vivido momentos onde muitas vezes você tem sentido vontade, às vezes até de desistir. Todos nós passamos por esses momentos aonde muitas vezes nós chegamos ao nosso limite e muitas vezes a vontade é de parar no meio do caminho. Mas nós temos que olhar para Jesus, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está em Deus e os nossos olhos têm que estar voltados para Jesus. Eu sei que às vezes a vida nos cansa, né? Às vezes os momentos difíceis que nós enfrentamos nos levam a pensar em desistir. Mas a palavra de Deus, aqui em Mateus, ela nos convida a perseverar. Porque aqui Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Jesus já veio, já morreu, já nos resgatou, já fomos comprados pelo alto preço de sangue na cruz do Calvário. Agora nós precisamos perseverar, obedecer a palavra de Deus, caminhar em direção à sua boa vontade, guardando sempre os seus mandamentos, fazendo aquilo que o Senhor nos instrui, para que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, perseverando até o fim, vencendo todas as dificuldades que se levantarem. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a gente se sente tão fraco e tão pequeno, e nós somos, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos fortes e vencedores, né? Porque aonde Jesus está, não tem derrota, só tem vitória. E Ele nos garante a vitória, o Senhor nos garante, por isso que nós temos que estar sempre olhando para a palavra de Deus, confiando naquilo que as Santas Escrituras nos diz, porque esta palavra, ela é o manual para as nossas vidas, para nós vencermos todos os obstáculos, as dificuldades que a vida nos impõe, que as circunstâncias às vezes tentam nos parar, tenta, né, nos fazer desanimar, mas a palavra de Deus a todo momento ela nos instrui a levantar, a ser forte, a ser corajoso, a perseverar, né? Em várias passagens da Bíblia, por inúmeras vezes o Senhor nos diz aqui: não temas porque eu sou contigo, não temas, o Senhor é conosco. Ainda que o medo tente nos parar, ainda que o desânimo tente nos parar, o Senhor está conosco e aquele que perseverar será salvo. Por isso a palavra de Deus para nós hoje é perseverança. Eu não sei o que você tem passado, qual tem sido as suas dificuldades, os seus momentos, mas eu sei que o Senhor está com você, assim como Ele está comigo, e Ele tem palavra para nós aqui de vida, de salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, nos manter firmes, né? É só Ele que pode. Nós temos somente que olhar para Jesus. Olhando para o Senhor, nós conseguimos passar pelos obstáculos de uma maneira mais confiante, porque nós cremos que Ele vence por nós. Por isso, levante sua cabeça neste dia, confia no Senhor
e persevera diante dessa situação que você está enfrentando, diante desse momento que você está vivendo, que talvez você olhe para o lado e você não vê saída, mas há saída em Cristo Jesus para nós. Ele é a nossa saída. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe dentro de você através dessa palavra, que Ele te traga perseverança. Peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, eu preciso perseverar. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou avançar com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar comigo para que Deus abençoe o nosso dia? Senhor Deus e querido Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa, Pai, que nos instrui, nos incentiva a perseverar, independente, ó Pai, da circunstância, independente daquilo que estamos passando, daquilo que estamos vivenciando, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a perseverar, olhando para o Senhor, que os nossos olhos venham estar voltados para Ti, porque o Senhor, ó Deus, é o que nos faz vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Por isso eu te peço nesta manhã, visita os nossos corações e nos ajuda a ser firmes e constantes na Tua palavra, obedecendo ao Senhor e perseverando em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada vida que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo, que a Tua mão de poder esteja sustentando, fortalecendo, ó Deus, em todas as áreas das suas vidas. Abençoe este dia, Pai. Nos livra do mal, Senhor, que a Tua presença seja a nossa companhia constante. Em nome de Jesus eu abençoo este dia, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te agradeço porque Tu és bom em todo o tempo. Te agradeço pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Traz vida para os nossos corações, Senhor. Traz ânimo para que possamos perseverar em Ti, Jesus, olhando somente para o Senhor, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso dia. Que nós venhamos ter um dia cheio de vitórias, perseverando, olhando para as dificuldades e sabendo que tem saída. Em Jesus, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas têm saída. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia cheio da presença de Deus. Amém.